Olá! Nesta aula vamos estudar sobre o feudalismo, que foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse de terra, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo viveu seu apogeu entre os séculos X e XI. A partir de então, a Europa feudal começou a mudar. A primeira mudança foi a expansão das áreas de cultivo. A segunda, a introdução de importantes inovações técnicas como o uso do arado de ferro com a charrua, o sistema de cultura em 3 campos, rotação trienal, a utilização do cavalo para puxar o arado e o aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Com a ampliação das áreas cultivadas e a difusão das inovações técnicas, ocorreu um aumento da produção dos alimentos. E então, assim, com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente para trabalhar na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Além disso, os moradores do campo passaram a trocar o que produziam. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. A partir do século XII, o comércio de longa distância também se intensificou. Das várias rotas comerciais, terrestres e marítimas, que podem ser vistas no mapa a seguir, 4 eram especialmente importantes: as que ligavam as cidades italianas ao Oriente, as que ligavam o Sul ao Norte da Europa. A rota que ligava Genova, no norte da Itália, a Bugres, passava pela região de Champagne, onde eram realizadas importantes feiras. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias e aconteciam 1 ou 2 vezes por ano, reunindo mercadores de várias partes do mundo. Nela era possível ver um genovês vendendo pimenta, um inglês oferecendo lã e um hamburguês vendendo madeira, e assim por diante. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam câmbio, a troca do dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso receberam o nome de banqueiros. Logo, os banqueiros passaram a fornecer empréstimos a juros. Nos primeiros séculos da Idade Média, as cidades eram geralmente pequenas, com poucos moradores que viviam sobretudo do trabalho do campo. A vida no campo tinha mais importância do que a vida urbana. A partir do século XII, no entanto, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens de rios, e outras ainda em torno do castelo de um nobre como Carcassonne, na França. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar se pertencesse a uma corporação de ofício, isto é, a uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações protegiam seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice e na doença. A força da Igreja. Na Europa medieval, a fé das pessoas era grande, mas a força da Igreja se devia sobretudo à sua organização e riqueza. O posto mais alto da Igreja era ocupado pelo bispo de Roma, que no ano 455 passou a ter autoridade sobre os outros bispos e anos depois passou a chamar Papa. Abaixo do Papa estavam os bispos e abaixo deles os padres e os parocos. Na Idade Média, a Igreja era a maior proprietária de terras da Europa Ocidental. Isto em uma época em que a principal fonte de riqueza era justamente a terra. Em defesa do cristianismo, muitos membros da Igreja esqueciam-se da humildade e do amor ao próximo para levar uma vida de luxo e de ociosidade. Alguns cristãos reagiam a isso se retirando para viver em grutas ou então em mosteiros, isto é, comunidades formadas de monges ou monjas. Já existiam vários mosteiros na Europa do século V, mas a vida monástica só se difundiu no Ocidente a partir de 529, ano em que Bento de Núrcia fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos e fixou as chamadas regras de São Bento, segundo as quais os monges deviam fazer votos de pobreza pessoal, de obediência e castidade.
abstenção de relações sexuais. Desde o século V, cristãos europeus peregrinavam os centros religiosos como Jerusalém e Santiago de Compostela para pagar uma promessa, fazer um pedido ou como forma de penitência. Em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa. Tinha início, assim, as Cruzadas, que eram expedições militares que partiram da Europa entre os séculos XII e XIII, a fim de combater os muçulmanos no Oriente. Os participantes dessa expedição consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e por isso bordavam uma cruz na roupa, daí o nome de cruzadas. As cruzadas reuniram milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos e mendigos, civis e religiosos. A primeira cruzada ocorreu em 1096 a 1099, a segunda de 1147 a 1149, a terceira de 1189 a 1192, a quarta de 1201 a 1204. Ao final das cruzadas, o mundo já não era mais o mesmo. Entre as mudanças ocasionadas pelas cruzadas, podemos citar o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, a maior participação dos europeus no rico comércio e o enfraquecimento da nobreza guerreira. Houve um grande avanço na Europa entre os anos de 1000 e 1300. Nas primeiras décadas de 1400, iniciou-se na Europa uma crise prolongada marcada pela fome, doença e por revoltas sociais. Naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população que crescia em ritmo acelerado. Além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas. Os lixos das casas eram lançados às ruas e não havia serviço de coleta, encanamento ou esgoto. Fome e falta de higiene colaboraram para uma terrível epidemia, a Grande Peste. A peste era transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Calcula-se que entre 1347 e 1350, a Grande Peste matou cerca de 1/3 da população europeia. Maior que essa doença, só o medo causado por ela. Houve caos em que a população abandonou sua cidade, só por ouvir dizer que a peste vinha chegando. Rebeliões camponesas. Com as mortes provocadas pela fome e pela peste, ocorreu uma guerra dos 100 anos. Essa guerra foi marcada por conflitos armados entre a Inglaterra e a França entre 1337 e 1453. Com as mortes provocadas pela fome, pela peste e pela Guerra dos 100 Anos, começou a faltar mão de obra nos campos. A produção agrícola diminuiu, acarretando prejuízos à nobreza. Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. Os camponeses, por sua vez, reagiam incendiando colheitas, fugindo e promovendo revoltas. Revoltas essas conhecidas como Jacquerie, e a revolta comandada por Wat Tyler, entre 1381 na Inglaterra e 1358 na França.